Vivemos hoje dentro de uma semana chamada de Semana Santa, e hoje mais precisamente o dia em que se comemora a Paixão de Cristo, onde as pessoas lembram aquele dia que Jesus foi oferecido na cruz do Calvário para ser sacrificado, crucificado, morto, através daquele momento em que a Bíblia descreve que foi o pior momento na vida do Senhor Jesus. Mas sabemos que tudo aquilo tinha um propósito. Deus tinha um plano de salvação que necessitava a entrega do seu Filho no Calvário para poder salvar a humanidade através do sangue do Cordeiro. Então, a partir de agora, gostaria de passar para você uma pequena reflexão sobre a morte substitutiva de Jesus Cristo. Vamos então para nossas telas a partir de agora. Vemos aqui, diante deste momento da nossa reflexão, dentro desse início, esse título, A Morte Substitutiva de Jesus. Vamos entender o que o Senhor Jesus passa através das Escrituras Sagradas, ligando o Antigo Testamento com o Novo. O fio de ouro do plano da salvação, do altar de Abraão até a consumação na cruz. No Antigo Testamento nós lemos sobre a entrega de Isaac a Deus. Foi uma estrita obediência à palavra do Senhor que Abraão levou seu filho para ser sacrificado. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo de número 22. O ato soberanamente interrompido por Deus. Ficou então estabelecido um princípio claro. O Senhor não queria a morte de Isaac, mas a obediência absoluta a Abraão. Quando o sacrifício humano foi interrompido, Abraão tomou o cordeiro providenciado por Deus e ofereceu em holocausto, em sacrifício a Deus. Esse cordeiro, então, ele aparece nas Escrituras como um tipo prefigurativo de Jesus Cristo. Mas o que é um tipo? Tipo é uma pessoa, um evento, uma instituição que serve como sombra ou modelo para uma realidade futura definida. O cordeiro no altar de Abraão é o tipo prefigurativo exato de Jesus que foi morto em nosso lugar. A soberana vocação de Deus do sacrifício estabelecido por Jesus, a sombra e a realidade. A sombra nós temos aqui a respeito do tipo e a realidade no antítipo. Então vamos então ver as dimensões. A ação do Pai levou Abraão a oferecer seu filho Isaque. E a ação de Deus levou o Senhor nosso Deus a entregar seu filho Jesus Cristo. A substituição foi feita através do cordeiro, esse cordeiro que foi entregue no altar em lugar de Isaque. Deus então oferece Jesus Cristo no Calvário, mas não o poupa. Ele entrega o seu filho que morre para cumprir um plano de salvação para toda a humanidade. Como resultado, a vida de Isaque é poupada temporariamente. A salvação da humanidade é garantida eternamente. Uma mudança de paradigma divino. Na perspectiva terrena, a cruz foi um acidente trágico e o resultado de um julgamento falho. Não foi a sentença do homem que levou Jesus à morte. Mas na perspectiva celestial, nós vemos que a cruz foi a execução precisa de um projeto arquitetado na eternidade. Foi o plano de salvação de Deus para resgatar toda a humanidade. A morte não capturou Jesus, ela abraçou definitivamente ou ativamente. O sacrifício só foi poder substitutivo porque foi uma sentença totalmente voluntária, imune de coerção externa. No livro de João, capítulo 10, verso 16 a 18, mostra isso muito claramente, que o homem não tirou a vida de Jesus, mas Jesus de si mesmo a deu e depois tomou de volta através da ressurreição. Lemos então o texto. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém
a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. A refutação direta de que Jesus foi apenas uma vítima das circunstâncias. Apenas o autor da vida possui jurisdição legal e espiritual sobre a própria morte e ressurreição. A morte sacrificial de Jesus não foi apenas simbólica, ela teve uma eficácia funcional. Ela foi matematicamente necessária para romper o poder da jurisdição do pecado que exercia sobre toda a humanidade. A matemática da graça. O custo foi pago. No padrão do Antigo Testamento, havia uma dívida. Tentar pagar pelos próprios pecados é permanecer sobre o cativeiro e o peso da falha humana. Mas na perspectiva divina, na nova realidade, que se chama graça, ninguém mais precisa pagar pelos seus pecados. O sacrifício final já foi feito. Hoje todos que se aproximam de Deus pela fé podem ser libertos. Como resposta à substituição ou entrega de Jesus no Calvário, a obra substitutiva transforma a história antiga em um convite presente. O altar está vazio e a dívida está cancelada. Qual a resposta que devemos dar a Deus através desta palavra que nós estamos lendo? O Senhor espera que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados e recebamos Jesus Cristo como nosso Deus e Senhor, para que os nossos pecados sejam anulados e que a nova vida venha nascer através da graça do nosso Deus. A morte substitutiva de Jesus foi uma realidade que todos nós podemos obter esse ensino através das Escrituras. Deus entregou Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário como um plano de salvação efetuado por Deus desde o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, onde o Senhor prometeu que da semente da mulher nasceria aquele que haveria de pisar na cabeça de Satanás. Isso foi feito, isso foi cumprido, quando ali no Calvário Jesus Cristo morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscita para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador eterno. E ele espera que cada um daqueles que receberam essa mensagem tenham ali no seu coração a oportunidade de poder receber Jesus Cristo pela fé e viver uma nova vida através da graça de Deus. Que Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus neste dia de hoje.